Shalom, povo de Deus, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Louvado seja Deus, vamos consagrar ao Senhor mais um dia de nossas vidas, consagrar ao Senhor essa terça-feira, 26 de abril, em nome de Jesus, amém? Louvado seja Deus, você que está aqui já beirando a meia-noite, estamos aqui às 23 horas em ponto, para a glória de Deus, 23 horas dessa segunda já, caminhando aqui para a nossa terça-feira, em nome de Jesus, amém? Abra profundas valas. Essa é a palavra rema de Deus para esse dia de hoje. Abra valas profundas. Se você quer estar firme, abra valas bem profundas para essa construção. Lucas, capítulo de número 6, versículo de número 47, e versículo de número 48 e versículo de número 49 do Evangelho segundo escreveu o apóstolo Lucas. Amém? Diz assim: todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as praticas, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Essa pessoa semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profundas valas e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e ela não pôde ser abalada, por ter sido bem construída sobre a rocha. O Senhor, Ele fala das pessoas que ouvem a palavra de Deus e praticam. Por que Jesus fala isso? Porque muitas pessoas têm ouvido, mas não têm praticado. Eu não digo que nem ouvir, escutar, né? Pessoas que dizem que estão ouvindo a voz de Deus, mas têm um comportamento completamente contrário de alguém que está verdadeiramente ouvindo a voz do Senhor Jesus, a voz do nosso Deus. Então, queridos, o Senhor fala que aquele que ouve e que pratica, há uma grande diferença em ouvir, só escutar, e aquele que pratica, né? Você precisa praticar a palavra de Deus. Preguei na igreja, falando devocional da segunda-feira, e agora na terça-feira, mais uma vez, o Senhor Jesus está trazendo novamente uma palavra de alerta, né? Para que nós possamos ser praticantes da palavra de Deus. Radical mesmo. Sabe essa coisa parcial, crente parcial? Crente em determinado lugar, mas em outro você não é, né? Isso está bem errado. Você precisa ser cristão verdadeiro no nome de Jesus, amém? O Senhor fala conosco que nós devemos ser uma pessoa que construiu a casa sobre a rocha, ouvir e obedecer. E alicerçar sua vida sobre a rocha é a garantia de não ser abalado pelas dificuldades da vida. Por que algumas pessoas são abaladas quando as dificuldades vêm? Porque ela não tem profundidade com a palavra de Deus. Qualquer vento, qualquer coisinha tira ela do prumo, tira ela da presença. Você fica de fora e você fala assim: meu Deus, por que essa pessoa está tão desesperada com isso? Porque ela vê aquilo como tudo da vida dela. É como se aquilo ali fosse a vida dela no geral, no tudo. E não é. Isso mostra como você não está alicerçado na palavra de Deus, né? Como você não tem praticado a palavra de Deus verdadeiramente. E quando o Senhor fala, né, ouvir e obedecer, é semelhante a um homem que edificou sua casa sobre a rocha, fala da obediência. O ouvir a palavra de Deus e praticar a palavra de Deus fala da obediência. E, queridos, no século que nós estamos, são poucas as pessoas que querem obedecer à voz do Senhor. É mais fácil questionar, é mais fácil duvidar, é mais fácil desistir, mas ouvir e obedecer não é fácil. Obedecer exige esforço. E talvez o resultado não pareça tão rápido como as pessoas querem. A gente vai ver as promessas que foram feitas a Abraão, Isaac e Jacó.
A promessa foi feita a Abraão e passou para Isaac e para Jacó, para depois se concretizar. Então, às vezes você está aí ouvindo, supostamente obedecendo e querendo que as coisas aconteçam no seu tempo, como se você fosse o centro das atenções. E se você for apenas uma peça de um grande quebra-cabeça? E se for algo que não diz respeito a você? Se você for apenas uma pecinha que encaixa no grande quebra-cabeça do nosso Deus? Por que tudo tem que ser em redor do seu umbigo? Por que tudo tem que ser? Por que você acha que você tem que ter respostas para tudo? Por que você acha que tudo tem que ser por você e para você? Ah, mas se está mexendo comigo, com a minha vida, com as minhas emoções, com meus problemas, então tem que ter uma explicação lógica para mim. Nem sempre vai ter uma explicação lógica a você. Talvez você é apenas uma peça nesse grande quebra-cabeça de Jesus Cristo para as nossas vidas. E obedecer é isso. Obedecer não é fácil, obedecer exige esforço. E talvez a sua obediência não quer dizer que vai te dar o resultado tão rápido que você deseja, tão rápido assim, porque eu estou obedecendo a palavra de Deus e tudo na minha vida vai começar a dar certo. Eu acho que você não está lendo a Bíblia direito, eu acho que você não está ouvindo a palavra de Deus direito. Você vai ler as Escrituras, sagradas, você não vê o povo ganhando tudo que queria assim da noite para o dia. A gente está agora em um tempo que o cristão de hoje é um cristão mal acostumado. Um cristão que quer tudo no seu tempo, correndo do seu jeito, tem que ser agora, e se alguma coisa não dá certo, do jeito que ele orou, do jeito que ele determinou, Deus está errado, Deus não lembra de mim, o Senhor não se preocupa comigo, não se preocupa com a minha dor, e isso e aquilo, e ali o que acontece? Ele quer deixar de praticar a palavra de Deus, porque não está dando certo, porque não está surgindo efeito. Eu tenho ouvido alguns discípulos da nossa comunidade, outros de outras denominações, que falam, mas pastora, eu orei a Deus e Deus não me respondeu. Eu acho que Deus respondeu, você que não estava muito apto a ouvir a resposta do Senhor. Pois todo aquele que vem a Jesus e ouve as palavras de Jesus e pratica, esse é comparado ao homem que cavou valas bem profundas e edificou a sua casa lá na rocha. Quando fala de valas bem profundas, eu quero que você entenda qual o motivo de abrir valas profundas. Abrir valas profundas fala de paciência. Fala de paciência, fala de perseverança e fala de coragem. Fé e coragem. Não era como hoje, né? A construção não era como hoje, que a gente vai ali na pedreira, não sei das quantas, e compra um monte de brita e abre a vala lá, e depois a gente coloca o nosso próprio cascalho juntamente com cimento e as vigas de ferro e faz aquela coluna linda para sustentar a casa. Não era bem assim. A pessoa ela tinha que cavar valas bem profundas até alcançar a camada rochosa da terra. O homem que vem a mim, Jesus falando, e ouve as minhas palavras e pratica, é como aquele homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Aquele homem que desceu nas valas bem profundas e alcançou a camada da rocha. E uma vez que esse homem alcançou a camada da rocha, ele teve que ter paciência, muita paciência, para ele conseguir alcançar aquela camada daquela rocha. Não foi uma coisa rápida, não foi uma coisa ligeira, não foi algo assim, olha, ele começou a cavar hoje e hoje mesmo ele conseguiu. Não foi assim. Esse homem teve todo um tempo de trabalho, esse homem teve todo um tempo de entrega para que ele conseguisse chegar nas camadas mais profundas da rocha e ali ele conseguisse alcançar a camada rochosa para que ele pudesse fazer a construção ali daquela casa. As pessoas que ouvem a palavra de Deus, ouvem a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é semelhante a esse homem que cavou valas profundas. Isso quer dizer que exige muita paciência e muita perseverança.
ouvir e obedecer à voz do Senhor. Isso é necessário para a vida do cristão genuíno. Se você, nesse dia de hoje, deseja alcançar algo de Deus, você precisa começar a praticar a palavra de Deus. Você precisa começar a praticar verdadeiramente a palavra de Deus. Deixar de ser aquela pessoa que vai à igreja, que tem gente que vai para a igreja, né? Ouve ali a palavra por alguns instantes, mas não vou dizer nem que ele sai da igreja, ele nem chega a sair dali da igreja. Ele simplesmente, no meio do culto mesmo, ele já esquece tudo que foi ministrado, ele se deixa levar muito fácil, ele não deixa a palavra entrar de forma nenhuma. E o Senhor Deus, nesse dia de hoje, ele traz ao nosso coração que nós precisamos não ser apenas meramente ouvintes da palavra de Deus, nós precisamos ser praticantes da palavra de Deus. Cavar valas exige esforço, cavar vala exige paciência, cavar vala exige perseverança em permanecer no foco daquilo que você acredita. Eu acredito nas palavras de Jesus e porque eu acredito nas palavras de Jesus eu não vou parar de forma nenhuma. Talvez algumas pessoas vão chegar até você e vai falar assim, mas por que fulano, né, que está construindo ali e tal, eu não estou vendo a construção dele, só estou vendo um grande buraco. Essa casa que essa pessoa está construindo não vai sair nunca. O fulano das quantas ali construiu rapidinho e conseguiu. Tem gente que age pelas emoções, tem gente que age pela palavra. E há uma grande diferença em agir pelas emoções e agir baseado na palavra de Deus. As pessoas que agem baseado nas emoções é semelhante, Lucas 6,49, mas os que ouvem a minha palavra, a palavra de Jesus, e não pratica é semelhante a um homem que edificou a sua casa sobre a terra sem alicerce. Aquela pessoa que não quis alcançar a camada rochosa da terra, né? E aí cavou um buraquinho qualquer e aí fez. A casa ficou pronta? Claro que ficou. As pessoas estão vendo a casa pronta, tá? Mas ela não tem estrutura. Ela não tem estrutura. É semelhante a um homem que edificou a sua casa sobre a areia, sem alicerce. Arrojando-se o rio contra ela, logo desabou. Aconteceu que foi grande a ruína daquela casa, porque não tinha fundamento. Não tinha fundamento. Quantas pessoas não têm fundamento bíblico no que está fazendo? Toma decisões que não tem um fundamento da palavra de Deus, não tem um alicerce na palavra de Deus. Essas pessoas são aquelas pessoas religiosas que vão ao templo, né, todos os domingos, todas as quintas e assim sucessivamente em relação à comunidade, à igreja, ao ministério que você frequenta, vai, mas ela não tem base, ela não tem estrutura, ela não tem raiz, ela não tem profundidade nenhuma. Essa pessoa, ela não passa de um religioso, né? É uma casa sem alicerce, construída sobre as emoções, sobre a facilidade da vida, sobre a empolgação do seu coração. Isso é uma vida construída sem obediência à palavra de Deus. É uma pessoa inconstante até no próprio coração. Um dia que é uma coisa, outro dia que é outra coisa. Uma pessoa, sabe como a onda do mar, um dia está cheio, um dia está vazio. Essas pessoas, ela não tem a direção do eterno para o que ela está fazendo. Ela faz as coisas avulso de qualquer jeito, né? Quando os problemas vêm, aquele que anda de acordo com o seu coração desmorona. Você vê a pessoa desmoronando assim, meu Deus, isso. Você olha assim, sim, tudo bem, mas precisa esse desespero todo? Vamos para a palavra? A palavra diz o quê? No mundo tereis aflições. Tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Para que esse desespero? Como se, minha vida. Não é a sua vida está aí. Jesus guardou, protegeu. Jesus tem sido bondoso para conosco o tempo todo. Não é porque o seu salário não dá para pagar as contas que você tem que estar desesperado. Não é porque uma oração sua não foi atendida de acordo com os seus caprichos que Deus não está do seu lado. Aprenda a cavar valas profundas. Eclesiastes fala que há tempo para todas as coisas. Será que você não é um menino mal criado, uma menina mal criada, que quer que o pai faça tudo para você na hora que você bem quer? Mas eu sou crente, sou dizimista, sou ofertante, sou propiciador, sou servo, sou isso, sou aquilo, e a minha vida tá desse jeito. Sim, daí?
E daí que sua vida está desse jeito? Isso não quer dizer que Deus não está com você. Que agonia que as pessoas têm, né? De não querer praticar a palavra de Deus. Só pega a parte boa, né? Das coisas. Tudo tem que estar maravilhoso. Meu filho, tenha graça de Deus, começa a cavar valas profundas. Só de você estar vivo já é uma dádiva de Deus. De você ter família já é uma dádiva de Deus. Começa a praticar a palavra de Deus. Assemelha a tua vida com a vida do apóstolo Paulo. Como é que você murmura tanto? Eu estou pregando aqui para uma leva de crentes murmuradores. Que ouve as palavras, vem a Jesus, ouve as palavras de Jesus e não pratica. Você tem que praticar a palavra do Senhor. Você tem que viver a palavra do Senhor. Há dias de chuva e há dias de sol. Mas todos são dias. Há dias nublado e há dias ensolarado. Mas não deixou de ser dia. Há tempo de fartura e há tempo de escassez. Às vezes você está por cima, às vezes você está por baixo. São situações comuns da vida. Mas em tudo, Deus tem te dado graça. Essas dificuldades que você está enfrentando, você está abrindo profundas valas para você alicerçar sua casa na rocha, que é Jesus. A sua estadia aqui, a nossa estadia aqui, não é sobre estar aqui, é sobre voltar para casa. Por que esse anseio em estabelecer uma vida aqui? Por que essa preocupação em estabelecer uma vida aqui? Por que essa preocupação em construir um tesouro na terra? Por que essa preocupação em ter uma vida estável, uma vida próspera? Por que essa agonia toda se você não sabe do dia de amanhã? Você não sabe do dia de amanhã. Por que esse apego às coisas deste mundo? E você se diz cristão. Eu sou servo de Deus, eu sirvo a Jesus, eu faço a vontade de Jesus. Mas eu murmuro contra Jesus. Eu murmuro contra a palavra que Jesus pregou. Eu ouço, mas eu não pratico. Pelo amor de Deus. Em tudo dai graça. Pois essa é a vontade de Deus. Você não está faltando o pão de cada dia? Por que essa agonia de ter a segurança? Se eu tenho um, mas eu preciso ter dois, eu preciso ter três, eu preciso ter, porque é uma minha reserva, eu tenho que ter a minha... Deus não vai te dar reserva, bote um coisa na sua cabeça. Deus quer uma vida de dependência, meu filho. Abra profundas valas. Para de agonia em querer ter uma vida sustentada assim. Não, eu tenho que ter aquela cordinha que eu estou me segurando assim, sabe? E isso aqui é a minha vertente de que tá tudo bem. Não vai acontecer assim. Sabe o que Jesus quer de você nesse dia de hoje? Essa terça-feira, que você abra profundas valas. E como é que eu vou abrir, pastor, essas profundas valas que o Senhor está dizendo para mim? Bom, todo aquele que vem a Jesus. Você veio a Jesus? Você estava cansado, sobrecarregado? Você recebeu o alívio de Jesus? Então, se você vai até Cristo e você ouve as palavras de Jesus Cristo, você precisa começar a praticar. Se você praticar, você é semelhante a um homem que abriu profundas valas para chegar na camada rochosa da terra e construir a sua casa. Se você é aquela pessoa que foi até Jesus, está ouvindo a palavra de Cristo e não está praticando, você é aquele servo, aquele dono da casa preguiçoso, que quer as coisas fáceis, que quer tudo do seu jeito, na sua hora, e construiu uma casa, mas não tinha profundidade. No primeiro problema que você enfrentar, você vai cair. Na primeira dificuldade, você vai blasfemar contra o Espírito Santo de Deus e contra Deus. Você vai ter uma mentalidade terrena e você não vai poder ouvir as coisas celestiais. Você não vai entender o que Jesus está falando com você, porque você é uma pessoa centrada nas coisas materiais. Então, se você quer alcançar algo de Deus nesse dia de hoje, abra profundas valas e construa sua casa sobre a rocha. Em outras palavras, ouça e obedeça. Independente do que esteja acontecendo, confia no Senhor. Ele é o teu Deus, o teu ajudador. Ele te ajuda e te sustenta. Ainda que o céu esteja desabando na sua cabeça, creia que Jesus está com você. Ainda que tudo dê errado, saiba
que Jesus é especialista em pegar tudo que está errado e fazer certo. Ele é o teu Deus, Ele é o meu Deus, nosso Senhor e nosso Salvador. Confia no Senhor de todo o teu coração, toda a tua alma, porque o Senhor cuidará de vós. Você pode confiar nessa palavra em nome de Jesus? Você pode abrir profundas valas, ainda que estejam chacoteando da tua cara, dizendo que não vai dar certo. Você tem um foco, você vai chegar na rocha. A rocha é Jesus. Ele quer que você alicerce sua casa nele. Ele é a rocha eterna. Jesus de Nazaré, o Deus vivo, o Deus Todo-Poderoso que está no meio de nós. Amém? Louvado seja Deus. Vamos agradecer ao Senhor por essa palavra nesse dia de hoje, nessa terça-feira, em nome de Jesus. Amém? Feche seus olhos aí, Pai. Quero agradecer ao Senhor pela tua palavra, agradecer ao Senhor, meu Pai, por trazer essa pessoa a voltar a confiar no Senhor. Independente da circunstância, independente do que ela esteja ouvindo, Senhor, acontecer na vida dela, Senhor, da força, da graça e da fé. Uma fé inabalável, Jesus. Ainda, Senhor, que os montes, meu Deus, se abalem, meu Deus amado, e se transporte para o meio dos mares, Senhor. Senhor, que as pessoas que me ouvem, Jesus, que ouvem a Tua palavra através de mim esse dia de hoje, creia que há um rio cuja corrente alegra a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela e não será abalada. O Senhor dos Exércitos é o seu nome. Meu Deus, traz força e graça sobre essas pessoas nesse dia de hoje. Ajude e sustente elas, Senhor, em meio a todas as tempestades. Põe em tuas mãos, Senhor, guarda, livra de todo mal, meu Senhor. Eu oro abençoando tudo e abençoando todos para a glória de Deus. Em nome de Jesus, você daí que crê, diga amém, eu creio e eu recebo. Em nome de Jesus. Você não está só. Você não está só. O Pai está conosco. O Senhor dos Exércitos, o Deus de Jacó, o Deus de Abraão e o Deus de Isaac. Ele está conosco. Não é sobre nós. Não é sobre nós. É sobre o reino do Pai ser estabelecido em nossas vidas. No nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, querido. Shalom. Feliz terça-feira.